Minha diretoria escrevi hoje de manhã lá no meu Instagram, no meu blog, no ricaperrone.com.br. Quero registrar aqui em vídeo o que eu acho mais importante nessa grande conquista indiscutível, merecidíssima do Botafogo, que não aconteceu, obviamente, nesse domingo. Esse domingo foi um protocolo, é aquela merda dos pontos corridos que eu sempre falo, é um jogo protocolar. O Palmeiras andando ali em campo contra o Fluminense, porque sabia que o São Paulo não ganharia de jeito nenhum o jogo do Botafogo. Talvez o São Paulo não ganharia o jogo do Botafogo, provavelmente nem se estivesse com o titular e com algum objetivo, né? Mas naquela situação, então, não havia última rodada para disputa de título. A última rodada ela foi simplesmente para a coroação do Botafogo, porque o Botafogo foi campeão contra o Internacional e contra o Palmeiras. Esses foram os jogos que o Botafogo realmente decidiu o título a seu favor. Dito isso, o que é mais importante nesse momento dessa conquista do Botafogo? Muita gente vai ficar discutindo muito a parte técnica e eu tenho uma certa ressalva a analisar o futebol apenas como competição ou tecnicamente e tal. Eu acho que o que de mais importante acontece é que em 1968 o Botafogo ele ajudou a formar o caráter do futebol brasileiro. E quando eu digo caráter, eu estou falando da maneira de se portar, de jogar, quais são as suas características, suas qualidades, a forma com que a gente vai entender e ver o futebol e, por consequência, apresentar o nosso futebol. Que não à toa encantou o mundo, ganhou o mundo e nós somos pentacampeões mundiais, o maior fornecedor de jogador até hoje do mundo. E absolutamente protagonista na porra toda. O Botafogo é parte disso, goste você ou não. Em 2024, o Botafogo é o primeiro grande campeão feito através de uma SAF. E muito provavelmente a gente está assistindo algo que daqui 50, 100 anos a gente vai recontar essa história de 68 através de novo do mesmo protagonista para justificar onde foi parar o futebol brasileiro. Se existe alguma possibilidade de salvação do futebol brasileiro, e eu acredito que há sim, porque nós estamos falando do nosso melhor produto disparado, a melhor coisa que o Brasil faz é futebol, ela vem através do exemplo do Botafogo mais uma vez. Então, se em 1968 o futebol do Botafogo, a forma de jogar, a maneira com que o Botafogo escolhia os seus eleitos, né, os seus titulares e tal, sempre foi baseado na técnica, no nosso jeito irreverente de jogar, em 2024 o Botafogo dá essa lição novamente através da SAF. Não é só o Botafogo que fez uma SAF. Vai ter SAF ruim e vai ter SAF boa, como tem gestão de clube boa e ruim. Mas quando o Botafogo consegue dizer para o mercado internacional, que é de onde provavelmente virá o dinheiro forte, porque a nossa moeda não vale bosta nenhuma, e ele consegue dizer para o mundo o seguinte, se você quiser comprar um clube brasileiro grande, tradicional, com torcida, com mídia, ou seja, um clube que já é grande, mas está no momento financeiro ruim, com uma injeção rápida de dinheiro aqui, e uma estruturação básica, você consegue fazer esse clube ser campeão e você é protagonista e você multiplica a receita desse clube absurdamente, muito rapidamente. Além do que o Botafogo ainda não fez, mas vai fazer, que é botar na equação a venda de jogadores. O Botafogo não vendeu porque no ano passado não conquistou e aí o Testor quis manter, reforçar para nesse ano conseguir os resultados e conseguiu merecidamente e que bom que conseguiu. E quando eu digo que bom, eu não espero que o torcedor do Flamengo, do Fluminense, do Vasco olhe e fale, que do caralho o Botafogo ser campeão. Claro que não. Mas saiba que pro Vasco é muito bom o Botafogo ser campeão. Por exemplo, pro Vasco. O Fluminense que está num processo de virar SAF, é muito bom o Botafogo ser campeão. Por quê? Porque valoriza. Porque mais interessados vão olhar e falar, não é que esse negócio desse John Testor deu certo? Não é que esse maluco ganhou dinheiro lá? Porque ele vai ganhar dinheiro. Se ele revender o Botafogo hoje, ele revende pelo dobro do que ele comprou. Primeiro porque pagou barato pra caralho porque estava quebrado. Mas quantos clubes brasileiros grandes estão quebrados? A maioria. Então, qualquer clube brasileiro hoje ele vai valer no mercado para ser adquirido por uma SAF infinitamente menos do que ele deveria. Os clubes brasileiros não valem R$1 bilhão, R$2 bilhões. Eles valem 4, 5 vezes esse valor. Só que para valer esse valor tem que estar muito evidenciado através de números e resultados que você vale isso. E as gestões do futebol brasileiro não tem como indicar isso, pelo contrário, elas tendem a desvalorizar os clubes. Quando o Botafogo ganha o título, os 2 títulos que ele ganhou, obviamente o título da Libertadores é maior, é mais relevante, mais importante, mas os 2 títulos são muito grandes, ele dá uma resposta para o mercado muito simples, ele diz, olha, não é um delírio acreditar que se você fizer um trabalho aceitável, num primeiro ano você já evolui um absurdo. Se você continuar esse trabalho no segundo ano, e isso é uma coisa que normalmente só acontece com o SAF, por quê? Porque se o Botafogo do ano passado tivesse sendo gerido por dirigentes amadores, todo dirigente de futebol que não recebe salário é amador, portanto toda a presidência de clube hoje no Brasil e também os principais envolvidos em tomar as decisões são amadoras. Ele fatalmente teria ficado muito puto e para dar uma resposta para a torcida ele tinha mandado o time inteiro embora. Aí vem uma SAF.
que é um cara que está olhando para o dinheiro dele, para o investimento dele, e olha e fala assim, não, se eles chegaram até aqui, faltam algumas coisas, mas esses caras não são incompetentes. Ele mantém a base e reforça em pontos estratégicos e o Botafogo ganha a porra toda. Eu não sei se o Botafogo vai manter esse investimento para o ano que vem, se vai diminuir, se vai aumentar, não faço a menor ideia. Está na cabeça do texto, ele é o dono, ele resolve. Mas o risco que você tem de uma gestão ruim na gestão amadora do jeito que ela é hoje, ela é praticamente a mesma de uma gestão da SAF. Com a diferença que a SAF você pode repassar. O time você não pode. Então, assim, quando um dirigente de futebol ele faz uma cagada, e a maioria faz, ele deixa para a gestão seguinte corrigir. E a seguinte deixa para outra, que deixa para outra. E isso é uma bola de neve cercada por uma obviedade que, se você parar para pensar em um segundo, você vai chegar a essa conclusão. Por que o Pedrinho é presidente do Vasco? Porque o Pedrinho não precisa de dinheiro. Porque o Pedrinho ganhou muito dinheiro na vida dele porque ele jogou bola pra caralho. Por que a Leila é presidente do Palmeiras? A Leila não precisa do dinheiro. Por que o Textor é dono do Botafogo? Por negócio. Por que o presidente dos outros clubes, da maior parte dos clubes, exceção feita a esses raríssimos milionários que realmente não têm essa necessidade, por que esses caras largam um trabalho onde ele ganha lá seus 100 mil reais no escritório dele por mês e ele vai ser presidente do clube se ele não é milionário? Faz essa pergunta. Ou ele vai ganhar dinheiro por fora, ou ele vai usar o poder que ele vai ter lá para ganhar dinheiro para os negócios dele, ou é simplesmente o ego. Nos três cenários, é importante que durante o período curto de 3 anos da gestão dele ele funcione. E, portanto, ele vai fazer dívidas e deixar uma merda pro próximo. Todos os problemas ele vai empurrar por 3 anos pro próximo. E o próximo não vai ser amigo dele, vai ser inimigo. Né? Então, vai ser uma oposição. Então ele empurra. Porque amanhã ou depois você paga. Amanhã outro paga. Quando você vai ver, passam-se 30, 40 anos, todos os clubes estão endividados. Quando você vê isso numa SAF, o John Textor não vai empurrar pra frente uma dívida dele. Ele não é idiota. Ele pode deixar, porque o Textor realmente não é mentira do UOL que o Textor está devendo para muita gente. É fato. O Botafogo hoje é muito bem gerido dentro de campo e um puta caloteiro fora de campo para empresários, etc. O Botafogo deve comissões para dezenas de empresários que o Botafogo não paga. Mas uma porrada. O Botafogo está super queimado no meio dessa galera. Mas você tem de quem cobrar. Então, mesmo com os empresários putaços com o Botafogo, eles estão putos, mas eles falam, mas eu sei quem me deve. É o Textor. Se fosse um outro clube, o cara vai passar pro próximo presidente, quando esse empresário for sentar e falar, calma lá, que essa dívida não fui eu que fiz. Então nós vamos negociar em 30 anos, porque senão você não vai receber. E é assim que a banda toca. Então, cara, o que o Botafogo tá entregando pro mercado é uma coisa razoavelmente simples que já aconteceu com a telefonia no Brasil e com outros vários setores. Tudo no Brasil, onde você não é o responsável, monta-se um cabide de empregos e um esquema de corrupção. É assim que funciona o nosso país. O modelo de SAF responsabiliza diretamente alguém pelas questões financeiras do clube. E, portanto, esse cara tende a colocar bons profissionais para não perder o dinheiro dele. E, por obviedade, isso funciona melhor num país corrupto do que outro sistema. Então, parabéns ao Botafogo. Muito obrigado ao Botafogo por abrir os olhos, porque se as SAFs entram no Brasil e o resultado não aparece de imediato, o brasileiro vai entrar no discursinho baixo de falar assim, mas você vendeu o seu clube. O Botafogo não é o Botafogo, é o John Textor e tal. Então o Palmeiras não era o Palmeiras, era a Parmalat, agora é a Crefisa. O São Paulo, quando ganhou, era a IBF. O outro... Não fode, meu irmão. Pelo amor de Deus. Entre você ter vergonha de ter um bandido roubando o seu clube no poder do seu clube, ou ter vergonha de alguém ter comprado o seu clube, se você tiver dúvida, o problema é no seu caráter.